E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí para mais uma aula aqui dos vídeos de Panda que eu tô fazendo. Pandas, né, na verdade. E antes de começar, eu gostaria de convidar vocês a darem uma olhada no meu livro de Fundamentos em Python, que tá à venda, e vocês conseguem encontrar o link aqui na descrição e também lá no meu site. Então, aproveitar e convidar vocês para ir lá no meu site. Muitas das pessoas que estão vindo aqui, eu tô vendo que estão com muita dificuldade no Python, antes mesmo do Pandas, da biblioteca Pandas. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nos outros vídeos de Python e se tiver com muita dificuldade, sem saber aonde começar, dá uma olhada nesse livro aqui, que vale muito a pena, ok? Para você não pular etapa, começar o estudo de pandas sem antes fazer pelo menos a parte de fundamentos em Python. Então esse livro aqui ele é perfeito, porque ele ensina realmente os fundamentos, que é para começar, desde a instalação do Python até a importação do pacote. Aí com a importação do pacote a gente já começa aqui no Pandas. Ok, pessoal? E hoje eu vou ensinar vocês a renomear uma coluna. Então, tipo assim, a gente às vezes importa as colunas de um dataset, de um data frame, e vem ou com espaço, ou com nome em inglês, ou então um nome muito grande, também isso é muito comum. E aí faz sentido na parte de importação, limpeza e tal, fazer essas mudanças. Então, renomear a coluna, limpar. É o que a gente chama de limpeza de dados, sabe? O pessoal do lugar que eu trabalhava gostava muito de falar assim. Eu gosto de falar, sei lá, Data Wrangler, enfim, não sei. Pode colocar o nome que você quiser. E bem, vamos lá. A primeira etapa, então, é importar o Pandas. Import Pandas SPD, igual a gente está cansado de fazer aqui. E aí a gente vai importar o dataset. Eu peguei dois datasets. Esse aqui eu nunca vi, esse de planeta aqui. Eu vou importar aqui ao vivo com vocês agora no vídeo. E esse de pinguim aqui a gente já usou em outro vídeo aqui no canal. Então, aqui vou importar LDF, pd.read CSV. Vou copiar aqui o caminho, igual eu sempre faço. Colo aqui. Ok. Agora eu vou imprimir as primeiras colunas aqui, para a gente ver como que está o dataset. Então, aqui, ó, df.head. E também tem aquele outro caminho lá, que é só imprimir o df aqui. Tem um outro caminho que é legal, que é colocar aqui ponto columns. Então, o ponto columns, ele é um método, e como é um método, a gente não coloca esses parênteses aqui. Muita gente me pergunta, como que eu sei quando que eu devo usar o parêntese e quando não devo usar? Um macete que eu gosto de dar para as pessoas é tipo assim, quando você está perguntando as características do data frame, você não coloca parênteses. Então, do tipo assim, eu quero aqui saber columns, beleza, coloca columns. Eu quero saber o tamanho, então são características, tipo assim, estou perguntando o nome, a idade, por exemplo, da pessoa. Aí eu não coloco parênteses. Eu não sei todos de cabeça, agora gravando aqui só esses que vieram na minha cabeça, mas não preocupa muito com isso não. Então, sei lá, coloca parênteses, vai aparecer um erro aqui, que não é killable, não é chamável, sei lá. Tá, aí beleza, se aparecer esse erro aqui, você vai lá e coloca dessa forma aqui, e aí aparece. Então, vamos usar esse comandinho aqui hoje, columns, que aí vai imprimir todas as colunas para a gente. Aqui beleza, até que os nomes aqui já vieram até razoavelmente ok, então não tem, tá tudo em letra minúscula e com underline aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar duas colunas aqui, vamos mudar essa de sexo aqui, vamos colocar em português sexo, e espécies também vamos colocar em português. E para renomear, vamos fazer o seguinte, a gente coloca aqui o df.rename, que é o comando do pandas. E aí agora eu gosto de passar um dicionário. Eu prefiro fazer assim, ó,
Então, tipo assim, eu crio um dicionário aqui, e aí eu faço dessa forma aqui que eu gosto de fazer. É, eu coloco aqui o nome da variável que eu quero mudar, espécies, no caso aqui, e aí eu vou criando um dicionário do novo nome. Então, espécies. Eu prefiro fazer assim, por quê? Porque ele fica mais limpo. E eu prefiro também colocar dessa forma que eu estou fazendo aqui, por mais que o código ele vai ficando muito extenso, mas depois eu vou explicar por quê. Antigamente eu não fazia isso. Então, coloca aqui sex e agora aqui coloca sexo. Então eu gosto de fazer dessa forma aqui, criando um dicionário, um por linha e tal. Antigamente eu fazia assim, eu fazia dessa forma aqui, porque eu achava feio essas coisas. Vou ser sincero, eu gostava de fazer assim, porque ficava tudo com uma linha só e ficava, eu acho que ficava um código mais compacto. Aí depois um colega meu que trabalha comigo, ele disse o seguinte: não, faz assim. Ele disse também que fazia igual eu. Por quê? Porque se você quiser mudar depois, não gostei, você vem aqui e simplesmente comenta. Fica muito mais fácil. Não, eu não quero mudar essa variável mais. Eu não quero fazer dessa forma mais. Você só vem aqui e comenta. Então fica bem mais fácil para debugar e tal. Mas assim, isso aqui, como vocês estão aprendendo, faz do jeito que você achar melhor. Depois, quando você começar a avançar e tudo mais, você começa a fazer da forma que você achar mais fácil. E aí, agora eu tenho que colocar aqui o axis igual a 1. Porque eu tenho que falar para o Pandas o que eu estou renomeando, senão ele não vai saber. E o axis aqui igual a 1 refere-se à coluna. Então, eu venho aqui, dou esse rename, e ele deu errado. Legal esse aqui ter dado errado. Por que ele não trocou espécies? Porque eu digitei errado. Então, o Pandas aqui, ele não achou nenhuma coluna que chama espécie sem o S, e aí ele não renomeou. O sexo aqui ele renomeou. Olha que legal. Então aqui, ó, eu vou mudar aqui espécies. E aí sim, ele trocou lá. Só que aqui é o seguinte, eu não coloquei aquele comando in place. Então se eu imprimir aqui de novo, o df, ele vai voltar aos nomes antigos. Olha lá. Não pode esquecer de fazer o seguinte, você tem duas opções. Ou você renomeia, reescreve o df, ou então você dá esse comando aqui que chama in place. O in place você está falando para o Pandas assim, olha Pandas, faz essas transformações direto lá no data frame. E aí agora quando eu dar um in place, eu gosto muito de usar um in place. Eu prefiro do que sobrescrever. Mas aí fica a cargo de cada um. Então eu coloco aqui df e pronto. Agora todas as colunas já foram renomeadas. Eu passei só duas aqui. Você pode passar todas essas colunas aqui sem problema nenhum. Beleza? E como que eu sei dessas coisas? Muitas das vezes as pessoas ficam curiosas. Como que eu sei esses comandos e tal? Bom, esse aqui eu faço todo dia, então eu vou decorando. Mas assim, sempre quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá na documentação. Então, vai lá no site do Pandas e lá você tem todos os comandos e você tem um dicionário. Então aqui, ó, dataframe, no meu caso aqui chama df.rename, que é o nome do comando. E aqui vai explicando comando por comando. O que você quer fazer aqui, o access, o in place que a gente começou a levar. A gente não usa todas as vezes. Geralmente a gente deixa algum por default, por padrão, né? E aqui tem alguns exemplos. Então, como que faz? Então, aqui no próprio exemplo aqui, eles usaram um dicionário também. Só que aqui eles passaram o comando columns. Eu fiz diferente aqui no exemplo com vocês. Eu coloquei uma vírgula aqui e coloquei axis igual a 1. Se colocasse o columns aqui também, ia dar certo. E por aí vai. Então, aqui vocês conseguem ver vários exemplos e tal. E é bem didático. Porque todas as funções do Pandas, você consegue ver aqui os exemplos. E para finalizar, vamos ver aqui um outro exemplo, que é com esse de planetas aqui. Então, deixa eu deletar todas essas células aqui, para a gente fazer de novo. Deixa eu zerar tudo aqui, zerar essas saídas.
Beleza? Importa o pandas de novo. Na verdade já estava importado, nem precisava importar, mas vamos fazer do zero. Copiar aqui o caminho, vamos reler o DF. Ops, eu fiz errado. Copia aqui. E aproveita aí, vai se inscrevendo aí no canal, curte esse vídeo aqui, deixa um comentário de o que você está achando. É bastante importante para mim. Então vamos lá imprimir aqui o head. Depois a gente imprime as colunas. Beleza, aqui ó, método, número, período orbital, massa, distância e ano. Beleza, eu não sei muito bem o que se refere a esse aqui não, mas para o nosso exemplo aqui não tem problema não, que a gente só quer trocar as colunas. Então agora vamos colocar aqui columns, digitei errado, columns. E aqui, beleza, tem todas as colunas. E agora a gente vai fazer aqui um método preguiçoso. Deixa eu dar um macete para vocês como que eu faço geralmente. Rename, coloca aqui os bracinhos do dicionário, as chaves do dicionário. E agora, o que eu costumo fazer? Quando é pouca coluna assim, eu pego aqui e copio e colo. E aí eu vou dando um Enter aqui. E já vai ficando um debaixo do outro. Beleza, agora eu só venho aqui na frente aqui, coloco esses dois pontos do dicionário e vou colocando método. Lembrando que aqui a gente segue os padrões que, inclusive eu falo lá no meu livro, de boas práticas de programação, que é colocar tudo lowercase, né? Tudo com letra minúscula, período, e digitando e falando assim é difícil. Período orbital. Então, por exemplo, coloca abreviação para não ficar variável muito grande. Não coloca espaço aqui. Toda aquela coisa, todas aquelas dicas de boa prática, ela permanece aqui. Então, massa, aqui, distância e aqui, ano finalmente. Lembrando de que sempre colocando essas vírgulas aqui, colocando porque aqui a gente está criando umas strings, né? Então, fica bastante atento. Eu mesmo cometo esse erro quase toda hora. Então, às vezes eu esqueço de uma vírgula aqui e tal. Isso é normal, tá, gente? Isso acontece o tempo todo. E aqui agora a gente vai colocar... vamos fazer o seguinte? Vamos fazer diferente? Vamos colocar aqui agora o seguinte, ó. Columns. Igual lá no exemplo lá do pandas lá. Então, vamos voltar lá para ver se a gente fez certo. Então, aqui eles colocaram que, ó, rename, columns, e aí abriu aqui o dicionário. Beleza. Então, aqui no caso aqui, eu não vou colocar o axis igual a 1. Eu vou fazer diferente de antes. Vamos executar aqui. Beleza. Colocou lá método, número, período orbital, massa, distância e ano. Agora aqui eu vou colocar o in place para sobrescrever lá no data frame que a gente importou. In place igual true. Show. Vamos agora imprimir para tirar a prova. DF. Deu certo. Beleza, pessoal? Então é isso. Se tiver dúvida, escreve aí no comentário. Visita lá o site do Balaio Científico. Para quem está com dúvida de dicionário e tal, veja outros vídeos. Nesse livro aqui eu tenho um capítulo só explicando o que é dicionário, como é que é string e tudo mais. Confere lá se você tiver com dificuldade nessa parte. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não deixa de se inscrever, viu, gente?